Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 7. Nós vimos no capítulo anterior que Deus, vendo que a humanidade era má, era perversa, que o homem sempre cedia aos desejos do seu corpo, ele determinou que o espírito dele não ficaria mais por muito tempo com o homem, né? Não ia contender mais tanto tempo com o homem. Porque a gente viu nas aulas anteriores que quando Deus fez o homem e soprou sobre o homem o seu espírito, né? Então, quando na Bíblia fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, significa o espírito, não é o corpo, né? Não é fisicamente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas em espírito. O espírito do homem é um espírito à imagem e semelhança de Deus. Então é o espírito que nos convence do pecado, é o espírito que nos convence de fazer o correto. Então é o Espírito de Deus que está sobre nós, que é paciente, que é calmo. Então é o Espírito de Deus. O homem, ele é corpo, alma e espírito, como nós vimos anteriormente. O que diferencia o homem dos animais é exatamente isso, porque os animais são apenas corpo e alma. Então, por isso eles agem por instinto, né? Porque a alma é instintivo, né? Então você cede instintivamente, sem pensar. E o espírito nos faz refletir. Então os animais não têm isso, então eles agem por instinto, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Enquanto nós temos esse espírito. Porém, Deus vendo que o homem não ouvia o espírito, mas sempre cedia aos desejos da carne, aos desejos do corpo, à voz da alma e nunca à voz do espírito, Deus decide diminuir o tempo do homem, porque o homem antes tinha até 1 milênio, né? Então viviam 900 anos, 900 e poucos anos. Então quase 1 milênio os homens viviam antes, né? Homens que eu digo é a humanidade. Viviam até quase 1 milênio. Então Deus vendo que era muito tempo para o espírito dele contender ali com o homem, ficar tentando convencer o homem do pecado. Então Deus fala, o homem é só carne, o homem só erra, o homem só cede aos desejos do seu corpo e da sua alma, e o meu espírito não vai ficar sempre brigando com o homem não, porque o homem ele é falho, né? Não vou ficar sempre aqui, o meu espírito não vai ficar sempre tentando convencer o homem do que é certo e do que é errado, né? Então assim Deus decide diminuir o tempo do homem, ao invés de viver quase 1 milênio, para que o homem viva 120 anos. Então a partir desse momento os homens passam a viver até 120 anos, para que o Espírito de Deus possa convencê-los durante esse período, para que eles se arrependam, para que eles se voltem a Deus, para que eles ajam segundo o mandamento de Deus, né? A partir de agora, então, as pessoas viveriam 120 anos. Porém, quando Deus decreta isso, já haviam pessoas na Terra e pessoas com mais idade, né? Porém, para essas pessoas antedilúvio, também foi considerado esses 120 anos. Então, para essas pessoas que já existiam na Terra, que já estavam na Terra e estavam desagradando a Deus, Deus deu um período de misericórdia, que foi esses 120 anos. Então, as pessoas, a partir desse momento, tiveram 120 anos para se arrependerem, para voltarem a Deus, para seguirem outros caminhos, o caminho correto. Então deu 120 anos para essas pessoas. Porém, Deus, quando dá um prazo de misericórdia, quando dá uma chance, Deus anuncia para a pessoa que ela tem uma chance de salvação. Deus não vai dar uma chance de salvação sem a pessoa saber que pode ser salva. Então, Deus sempre deixa um pregador, né? Assim como no Novo Testamento, né, que os apóstolos pregavam o Evangelho de Cristo, ainda hoje a Bíblia fala para pregarmos o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da salvação. Então, nessa época também, Noé foi o pregador, um pregador da justiça de Deus, né? Então, ele pregava a justiça de Deus, que Deus é justo e que se aquele povo não se convertesse, se aquele povo não se arrependesse, Deus faria justiça sobre aquele povo, né? Então, Deus era um homem justo e ele sentiriam a mão pesada de Deus também, que até então eles não haviam sentido. Então a gente vê que quando Deus determinou esses 120 anos de misericórdia, Deus levantou Noé para ser o pregador desse tempo de misericórdia, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse a Deus e que a terra recebesse mais uma chance, né? Durante esse período,
nós vimos que o povo não se arrependeu durante o decorrer do tempo, Noé pregando e o povo não se arrependia. Não veio a ter um arrependimento a população, o povo. Então Deus, vendo que não havia mudança, né? A gente considera ainda lembrando que quando Deus falou com Noé, Noé tinha 480 anos de idade, né? Que Deus deu 120 anos. Então Noé tinha 480 anos de idade. Com 502 anos de idade, Noé tem o primeiro filho, que é Sem. E com 600 anos de idade vem o dilúvio. Então, realmente, Deus cumpriu 120 anos. Então, aqui passou um tempo considerável, porque Noé começou a pregar com 480 anos. E quando os filhos de Noé já eram grandes e estavam comprometidos, Deus manda Noé construir a arca. Então já passou um tempo considerável para os filhos de Noé crescerem e já terem mulheres, né? Então passou um tempo considerável, porque de 120 anos, de 480 anos, que foi o tempo quando ele começou a pregação, até o nascimento de Sem, que foi 502 anos, já passou 20 e poucos anos, já passaram 22 anos, né? Então já houve 22 anos até o nascimento de Sem, isso de pregação de Noé. Fora isso, ainda há mais um tempo que se passa e quando os filhos de Noé já são adultos, já são comprometidos, Deus fala, Deus vê que aquele povo não se converte, que aquele povo não muda, que aquele povo não desiste dos pecados, não desiste de ser perverso, que a maldade só aumenta, então Deus decide que vai exterminar todo o povo da terra, vai exterminar todo mundo. Então manda que Noé construa a arca. Porém, quando Deus manda que Noé construa a arca, a gente viu que os filhos de Noé já são grandes, porque Deus fala que na arca entrarão as mulheres dos filhos de Noé. Então a gente vê que passa um tempo considerável, então Noé com seus filhos grandes começam a construir a arca. Também levou um tempo até que essa arca fosse construída, né? Não foi um tempo pequeno, mas considerando que os filhos já eram grandes, provavelmente as mulheres ajudaram também. Então, foi um tempo considerável ali, eles construindo a arca, né? Quando eles. Agora a gente vai ver que após a construção da arca, né? Deus vai falar sobre o dilúvio, né? Deus vai cumprir o que havia falado, realmente vai mandar o dilúvio. Porém, a gente viu também que durante esse tempo de construção da arca, por isso que não foi um tempo tão pequeno também, porque a gente viu que Deus esperou pacientemente, né? Com uma longa paciência, ele esperou o povo se arrepender. Então, não foi um tempo curto, porque fala que realmente a paciência de Deus foi esticada, né? Então, se foi esticada é porque foi um tempo considerável, né? Então, deve ter demorado um tempo considerável a construção da arca, e Deus esperou, ainda durante a construção da arca, que o povo se arrependesse, que o povo viesse a se arrepender e viessem mais pessoas a serem salvas. Deus queria salvar mais pessoas, Deus não queria exterminar o mundo, né? Mas a gente vê que não vai haver arrependimento. Então, realmente Deus cumpre o que fala, como Deus havia falado, que exterminar todo ser da face da terra, né? Infelizmente isso acontece realmente, porque não há arrependimento. Então a gente viu que durante 120 anos Deus deu a oportunidade de arrependimento. Porém, como aquele povo não se arrependia, só vinha cometendo maldade e a maldade vinha piorando, Deus manda a justiça sobre eles. E Deus é justo. Então, o julgamento deles veio de forma justa, porque Deus espera atingir o limite da maldade para que quando ele venha com seu julgamento, a pessoa não possa dizer que ele foi injusto. Então Deus é justo. Então houve um limite da maldade ali, o povo já estava no extremo da maldade e Deus mandou então a sua sentença, o seu julgamento, né? A sua justiça veio sobre o povo. Então nós vamos ver agora o que aconteceu no dilúvio, né? Passando esse tempo, houve alguns anos, algumas décadas de pregação. Após as décadas de pregação, teve esse tempo, essas décadas de construção da arca. Depois a arca vai ficar pronta e Deus vai falar com Noé, dando orientações sobre o dilúvio. Agora no versículo 1. E o Senhor disse para Noé: vem você e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Então aqui a gente vê que Deus fala claramente que Noé
foi visto como justo. Deus não fala da mulher de Noé, dos filhos de Noé, da mulher dos filhos de Noé. Então a gente vê que o justo naquela geração foi Noé, né? De todos que estavam vivos ali naquela geração, né? De todos os vivos naquele mundo, somente Noé foi justo. Somente Noé era justo à vista de Deus, né? Aos olhos de Deus, somente Noé. Então a gente vê, já era uma população considerável, né, que havia passado já 1000 e poucos anos, nós havíamos visto no capítulo anterior, né? Então já tinha uma população considerável. Porém, somente Noé era justo, o restante era tudo pecador, né? O restante era tudo uma depravação e violência total, né? Mas a gente vê que a santificação de Noé, né, santificou a casa dele. Então, o fato de Noé ser justo, ser achado justo diante de Deus, protegeu a família dele. Então, um justo santifica a tua casa, né? Então, a gente vê em Provérbios, capítulo 3, versículo 33, diz o seguinte: a maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Então foi o que aconteceu. Ele abençoou a casa de Noé porque Noé era justo, né? Então ele foi abençoado por causa disso. Então a gente vai ver mais adiante, né, que Deus vai conversar agora com Noé explicando todo o procedimento para antecipação, né, para se preparar para a chegada do dilúvio. Agora no versículo 2: de todo animal limpo, você deve tomar para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Animais limpos são os que podem ser oferecidos em sacrifício para Deus. Depois do dilúvio, a gente vai ver que os animais limpos também podem ser comidos. Porém, nessa época, ainda não se comia animais, né? Os animais eram só utilizados para sacrifício para Deus. Não era comido, os animais não eram comidos ainda antes do dilúvio. Em Gênesis 1:29, a gente vê que Deus havia deixado para o homem comer frutas, né? As árvores com frutos e a erva. Depois da vinda do pecado ao mundo e da expulsão do Jardim do Éden, a gente vê que Deus deixou apenas as ervas para os homens comerem, né, para a humanidade comer. Porém, depois do dilúvio, a gente vai ver mais para frente, no capítulo 9, no versículo 3, a gente vai ver que após o dilúvio, Deus vai permitir, Deus vai falar que os animais podem ser comidos. Então, os animais limpos poderão ser comidos também depois do dilúvio. Até então não se comia. Mas aqui no versículo 2, Deus manda, né, separar de 7 em 7, né? Então são 7 casais, né? 7 machos e 7 fêmeas de animais limpos. E 2, apenas um casal, né? Um macho e uma fêmea de animais não limpos, né? Os animais limpos e não limpos estão escritos em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Porém, essa época é anterior a Moisés, né? E esse livro Levítico 11 e Deuteronômio 14 foi escrito no deserto durante o Êxodo, né? Então não havia ainda esse livro nessa época de Noé. Porém, a gente vê que mesmo não existindo isso escrito, né, essa lei escrita, já havia esse entendimento para Deus falar para ele levar 7 machos e 7 fêmeas, casal de 7 limpos e um casal apenas, um macho e uma fêmea de não limpos. Então Deus já havia falado o que eram esses animais, né? Então já havia um conhecimento nessa época, antes mesmo da lei mosaica, né, que é a lei de Moisés. Aí no versículo 3: das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra, né? Então a gente vê aqui que o versículo 3 só fala das aves limpas, né? Porque ele fala 7 e 7, né? Então ele fala 7 casais, 7 fêmeas e 7 machos das aves limpas.
Porém, existem aves não limpas, por exemplo, o corvo. O corvo é uma ave não limpa, não pode ser dada em sacrifício e nem ser comido. O urubu, por exemplo. Então, aqui presume-se, né, que também já esteja subentendido que seria um casal das aves não limpas, porque existem aves limpas e aves não limpas também, né? Mas como no versículo 2 ele especifica, entende-se que no versículo 3 também seja o caso. São 7 aves limpas, 7 casais de aves limpas e um casal de aves não limpas, né? Então compreende-se que seja realmente isso. Aí aqui a gente vê no versículo 4: pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E toda substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Então aqui a gente vê que no versículo 1 Deus manda Moisés e a casa de Moisés e a família de Moisés irem para a arca, entrarem na arca. E Deus fala: ó, vocês vão entrar na arca, vocês vão começar a ajeitar os animais. Eu quero que você confira, tem que ser 7 animais macho e 7 animais fêmeas dos animais limpos e um casal dos animais não limpos. Então você confere e em mais 7 dias eu vou mandar as águas do dilúvio. Então o que acontece? Aqui a arca já havia sido construída, a arca já estava pronta. Com a arca já pronta, Deus manda Noé e a família de Noé irem para a arca. Por quê? Porque os animais iam começar a vir e eles iriam ter que separar os animais dentro da arca, alojar os animais dentro da arca. Então isso levaria um tempo, porque os animais não iam sair correndo, chegar tudo ao mesmo tempo se derrubando. Então eles vieram, a gente vai ver mais para frente, que eles vieram de forma ordenada, eles vieram de uma forma organizada. E não foi Noé que saiu correndo, pegando os animais e trazendo os animais à força, não. Os animais foram vindo até a arca, né? Então Deus é que fala. Quando Deus fala, é para ter 7 com 7, 7 limpos e 7 limpos de casais e um casal de não limpo. Quando Deus fala isso, não é que Noé vai sair correndo e vai procurar os animais limpos e não limpos. É para que Noé confira se os animais que estão vindo realmente são os animais que ele determinou. Porque às vezes podia ser que passasse um casal a mais ali do que Deus havia determinado. Então Noé teve o dever de conferir os animais que estavam vindo. Então vieram 7 animais limpos, né? Vieram 7 casais de ovelhas. Vinham entrando na arca, ele tinha que conferir. Aí veio um casal de urubu. Aí ele tinha que conferir. Porque às vezes podia ser que viesse 2 casais de urubu. Então ele já teria que tirar um casal. Não era o correto. Deus havia falado que era um casal de não limpo e 7 casais de animais limpos. Então essa determinação é para que Noé confira os animais que estão chegando, para que não entre nenhum número de animal a mais do que Deus mandou. Então, mesmo apesar dos animais estarem vindo espontaneamente, sozinhos para a arca, Noé tinha que conferir se realmente aqueles animais estavam corretos ali, se estava tendo alguma diferença entre os animais. Então Noé teria que conferir ali como que estava a situação. Então aqui quando Deus fala para Noé separar, é para que Noé realmente confira, né? Veja lá se realmente não passou nenhum animal a mais ou se não tem animal a menos. Então Noé teve que fazer essa conferência, não é? Os animais chegaram e Noé já tá tudo bem, só separou os animais e colocou cada um no seu canto. Não. Noé teve que conferir esses animais que entraram. Então a gente vê que os animais foram vindo de 2 em 2, né, de casal. Eles foram vindo em casal e entrando na arca. Só que a gente vai ver mais pra frente que eles foram entrando de forma ordenada. Não entraram um esmagando o outro, um correndo em cima do outro, derrubando o outro, não. Eles entraram de 2 em 2, de forma ordenada, de forma tranquila. E Noé foi alojando eles dentro Noé e a sua família foi alojando eles dentro da arca e conferindo se os animais que estavam vindo eram os animais na quantidade correta que Deus havia mandado, né? Então isso é uma coisa que não seria uma coisa feita em horas e nem em um dia, né? O tanto de animais que iria até Noé. Então Deus deu tempo de 7 dias.
Então, 7 dias antes do dilúvio, Noé e a sua família estavam na arca para fazer isso, para alojar ali os animais, para separar já a alimentação, deixar tudo pronto dentro da arca, para eles ficarem lá um ano. Então, eles já deixaram tudo pronto. Então, eles tiveram 7 dias para ir preparando a arca para eles ficarem lá dentro. Então, durante esses 7 dias, eles começaram a arrumar os animais que vinham chegando na arca, conferiam os animais que vinham chegando e eles arrumavam o mantimento, eles começaram a preparar tudo durante os 7 dias, né? E nisso, no versículo 5, Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou, né? Então, Noé fez de acordo com Deus havia ordenado, conferiu os animais, chegou lá 7 dias antes, começou a ajeitar tudo. Aí no versículo 6 diz: E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Aqui Moisés antecipa o que vai acontecer. Moisés está querendo dizer que o dilúvio realmente virá. Porém, ele tá indo para frente aqui, nesse caso, para avisar para a gente que com 600 anos o dilúvio vem. Mas a gente vai ver que nos próximos versículos ele começa a explicar o que aconteceu antes do dilúvio vir. Então aqui ele já está antecipando, o dilúvio vai vir mesmo. Mas depois ele volta e começa a explicar o que aconteceu nesses 7 dias antes do dilúvio vir. Aí então aqui é uma explicação, né? Primeiro ele antecipa o fim, o que vai realmente acontecer, e nos versículos anteriores ele vai explicar sobre esses 7 dias aí, né? O que vai acontecer antes desse dilúvio, nesses 7 dias, ele vai começar a descrever pra gente o que houve ao longo desses 7 dias. Agora no versículo 7, ele faz isso. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Aqui não significa que eles entraram correndo da água. Por exemplo, não significa que começou a chover, que a água começou a vir, a inundação começou a vir, e eles saíram correndo e a água vindo em direção a eles. Não, não significa isso. Significa que eles entraram na arca antes de começar o dilúvio. Eles entraram por causa do dilúvio, ou seja, eles entraram para não serem mortos pelo dilúvio. Então eles entraram porque creram que Deus realmente mandaria o dilúvio, né? Não é porque eles entraram correndo, olhando para trás e vendo a água vindo na direção deles. Não, não é isso. E nem que já tinha começado a chover. Não, não é isso. Eles entraram antes. Porém, nesses 7 dias, né, eles entraram, ficaram alojando, porém, às vezes eles deveriam sair também para pegar alguma coisa que havia esquecido, alguma coisa assim. Eles tinham ainda essa liberdade durante 7 dias. Porém, no 7º dia, eles ficaram dentro da arca e ali permaneceram. A gente vai ver mais pra frente, que é quando vem o dilúvio. Então, eles não saíram correndo para a arca, vendo a água cair, correndo, fugindo da água. Não foi assim. Então, no versículo 8: dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra, entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus havia ordenado. Então aqui a gente vê que todos os animais que Deus havia falado realmente entraram na arca, conforme Deus havia falado, ou seja, não entrou nenhum animal a mais e nenhum animal a menos do que Deus havia mandado. Noé e sua família conferiram e estava correto ali, dentro do que Deus havia mandado, ordenado. A gente vê também no versículo 9 que fala que entraram de 2 em 2, então eles entraram de forma ordenada, de casal, né? Foi indo um casal, depois outro casal, então não houve aquele apavoramento de um animal sair derrubando um outro animal para entrar. Eles foram entrando de forma ordenada, por isso que demorou 7 dias. A gente vê que como a raça humana, porque havia muito animal na Terra nesse período, né? E Deus manda reduzir consideravelmente esses animais, né? Porque agora seriam 7 animais limpos. Desses animais limpos, a partir do dilúvio, depois do dilúvio, a gente vai ver que eles vão poder servir para comida, o homem poderá comer agora dos animais. E desses animais limpos também podem ser oferecidos em sacrifício. Então a gente já vê que 7 casais já reduz bastante, considerando que eles podem comer e também podem oferecer em sacrifício os animais limpos. E os animais não limpos, que você não pode fazer nada, é só um casal, né? Deus só manda preservar um casal. Então a gente vê que reduziu bastante a quantidade de animais
no mundo, né, em vista do que tinha antes. Assim como havia uma população considerável para a época, deveria haver também uma quantidade de animais considerável proporcional à população que havia, né? Então a gente vê como a raça humana ela foi reduzida a 8 pessoas, que é Noé e sua família. Então os animais eles também teriam que sofrer uma redução, né? Durante esse período para permanecer ali depois do dilúvio, para permanecer ali em sociedade com eles. Então, eles realmente também teriam que ser reduzidos para que houvesse uma proporcionalidade entre pessoas e animais. Durante esse período que eles permaneceram na arca, que a gente vai ver que vai ser 1 ano, durante esse 1 ano, a gente percebe que Deus tirou a inimizade que havia entre os animais e o homem. Porque a gente vê que o animal ele não avança sobre o homem, né? E ele também não avança sobre outro animal. Então, um animal não come o outro. Eles ficam ali como se fosse no Jardim do Éden, que antigamente não se comia, né? Animal, eles não tinham inimizade com o homem. Então, fica como se fosse no Jardim do Éden. Então, eles vivem 1 ano ali, bem, sem o leão querer atacar um outro animal ou o homem. Então ali há uma paz, né? A gente percebe que há uma paz e a inimizade é tirada. Aí no versículo 9: entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. Conforme a gente viu, né? Eles foram entrando de forma ordenada. No versículo 10: e aconteceu que, depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. Então Deus ordenou que Noé e a sua família entrassem na arca, e os animais foram chegando. Aí Deus falou: ó, vai na arca você e sua família, e daqui a 7 dias eu vou mandar o dilúvio. Então Noé teve 7 dias para receber os animais, para alojar os animais, para arrumar a arca, para receber sua família, para se ajeitar. Ele teve 7 dias ali para se ajeitar, né? A gente vê que parece que o dilúvio ele foi algo muito rápido, ele não foi algo gradual que foi indo aos poucos, parece que foi algo devastador, assim, que foi muito rápido. Deus tinha pressa em exterminar o homem da face da terra. Parece que não foi algo demorado, né? Porque a terra, a gente vai ver, se encheu de água de uma forma rápida. Porque a gente vai ver mais para frente também que não foi só os céus, não foram só os céus que foram abertos, né? Não houve só um derramamento de chuva, não houve apenas chuva sobre a terra, né? Até porque se a gente vê 40 dias e 40 noites de chuva, não levaria a uma inundação total da terra, porque a gente vai ver que não é algo parcial, é uma inundação total, toda a terra foi inundada. Então, a gente vai ver que na Bíblia diz que Deus também abriu as fontes de água que haviam na terra. Então, o mar veio sobre a terra, as geleiras derreteram e vinham sobre a terra. Então, houve uma catástrofe enorme, assim, por água, né? Então, a gente vai ver que a água que era retida pela terra volta toda para cobrir toda a terra. Aquela terra que em Gênesis capítulo 1 Deus fala que a água toda vá para um canto, né? Fique em um determinado local e a terra apareça, agora aquela água volta para a terra e terra nenhuma mais aparece, né? A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui diz o quê? Que Noé pregou até que o dilúvio viesse. Então, até que o dilúvio realmente viesse, Noé pregou, Noé pregou. Até os 7 dias ali, Noé pregando. O povo via os animais indo para a arca e não acreditava. Eles comiam, bebiam, riam, caçoavam de Noé, não davam bola. Então, aqui diz, eles viviam uma vida normal, uma vida natural, como se nada tivesse acontecendo. E Noé anunciando que estava chegando a hora, que estava perto o fim,
que era para eles se arrependerem, porque senão o fim estava próximo. E eles não acreditavam. Então, até que só acreditaram quando realmente o dilúvio veio, já era tarde demais. Aí no versículo 11: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Então aqui nesse versículo 11, a gente vê, né, que quando Noé tinha 600 anos de idade, a Bíblia até menciona o mês até o dia, né? É algo marcante, então menciona até o dia, o mês, tudo. E então a gente vê que o dilúvio veio não somente como chuva do céu, né? Deus abriu as janelas do céu, então mandou chuva. Mas também, né, a gente vê, né, que essa água não veio apenas da água que estava sobre o firmamento, que a gente estudou na aula 1, em Gênesis, capítulo 1, do versículo 6 a 8, né? Que Deus criou o firmamento e reteve as águas acima do céu, né? Então, essas águas desceram como chuva, mas também a gente vê que Deus abriu todas as fontes do grande abismo. Então, veio também das fontes da água na terra todo o mar que antes ficava no limite imposto por Deus, agora ele voltava sobre toda a terra, como era antes de Deus ordenar que se juntassem em um só lugar, né? E a terra aparecesse, conforme a gente viu no capítulo 1, no versículo 9. Então a gente vê aqui no versículo 11 claramente que são duas coisas distintas. Na Bíblia fala, né, no versículo 11, no capítulo 7, versículo 11, Moisés fala, no mesmo dia, né, no dia do dilúvio, no mesmo dia, Deus abriu as fontes do grande abismo, né, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e Deus também abriu as janelas do céu. Então são duas coisas distintas, né? As janelas do céu são aquelas águas que estavam presas acima do firmamento. Então Deus começa a mandá-las para a terra como chuva, né? De uma forma sem cessar, 40 dias e 40 noites sem parar, começa a chover sem parar. E as fontes do grande abismo são essas águas que a gente vê que antes cobriam toda a terra, que a gente viu em Gênesis capítulo 1, a terra era toda coberta por água e não tinha como ninguém habitar na terra. Essas águas voltam para o meio da terra, então a terra continua sem ser vista, né? Da mesma forma que primeiro não se via a terra e Deus falar que as águas se juntem e apareça a terra, e as águas Deus chamou de mares, agora volta ao que era antes no estado inicial em Gênesis capítulo 1. As águas voltam a ficar sobre a terra, então não se vê mais terra. E isso também a gente sabe que existem muitas águas, né, embaixo da terra. Quando a gente cava poço, a gente encontra água. Essas águas todas subiram, né? A água do mar, o mar veio para a terra, né? O mar não ficou mais preso lá no local dele, ele veio todo sobre a terra. Agora a gente vai ver 8 versículos da Bíblia que falam de forma clara que o abismo, aqui que se fala, as fontes do abismo são as águas. Então não há dúvida que as fontes do abismo que foram rompidas são as águas que estavam na terra, as águas que estão na terra, elas foram rompidas. Depois a gente vai ver que Deus fecha de novo, elas voltam para o seu lugar, né? Como a gente vê hoje. Mas a gente vai ver aqui 8 versículos da Bíblia que falam claramente que as fontes do abismo são as águas. Então, o dilúvio não foi só chuva. Então, o dilúvio foram 40 dias e 40 noites de chuva caindo do céu, porém também foi de um fenômeno de águas na terra, né? Então, houve maremoto, os gelos polares eles derreteram e vieram. Então, houve um grande fenômeno também na terra. Então a gente vai ver agora esses 8 versículos. Existem muito mais versículos na Bíblia que falam, porém existem esses 8 aqui que são bem específicos.
e falam realmente que os abismos, as fontes dos abismos são as águas. Aí a gente vai ler agora e vai ver claramente que a Bíblia explica que abismo, né, essas fontes de abismo, quando a Bíblia fala, são águas que estão na terra. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a gente vê isso e diz o seguinte: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui a gente vê que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia e cheia de um abismo, né? Então, se ela era cheia de um abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então o abismo eram essas águas, né? Tanto que a gente vê que no fundo do mar é um grande abismo, é uma escuridão enorme. É a mesma coisa, era assim a terra, né? Antes de haver luz, né? Conforme a gente viu na aula 1. Agora, uma outra passagem que fala claramente que o abismo são águas. Jó, livro de Jó, capítulo 41, versículo 31. Ele faz o abismo ferver como uma panela. Ele faz o mar como uma panela de unguento. Então, o que é o abismo aqui? Ele está explicando embaixo. O mar. Ele mesmo explica Jó, né? Porque ele fala em cima. Ele faz o abismo ferver como uma panela. Aí embaixo ele fala, ele faz o mar como uma panela de unguento. Então ele está explicando o que ele falou em cima, né? Que o abismo ferver significa o mar. O mar ferve como uma panela de unguento. Aí em Salmos, capítulo 42, versículo 7, a gente também vê isso claramente. Um abismo chama a outro abismo, ao barulho de tuas quedas de água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim, né? Então a gente vê que o abismo chama outro abismo e há nesse abismo um barulho de quedas de água. Então é um abismo de águas. Agora também nós vemos no Salmos 104, capítulo 104, versículo 6. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. Então elas foram cobertas com o abismo, como se fosse um vestido, elas estavam cobertas. E depois ele explica: as águas estavam sobre os montes. Então ela estava coberta com o quê? Com as águas. Estava coberta com o abismo, e o abismo era o quê? As águas. Então aqui explica também que o abismo, que se refere que cobriu como um vestido, eram as águas que cobriram os montes. Aí no Salmo, capítulo 106, versículo 9, também fala sobre isso. Ele também repreendeu o mar vermelho, e este secou. Assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. Então, ele repreendeu o mar vermelho, e o mar vermelho secou, e eles foram conduzidos pelo meio do abismo, ou seja, pelo meio do mar, né? Como se fosse um deserto, mas eles estavam no meio do mar, e o mar é o abismo. Aqui também nós temos em Isaías, capítulo 51, versículo 10. Não és tu aquele que tem secado o mar, as águas do grande abismo, que tem feito das profundezas do mar um caminho para os resgatados atravessarem? Então aqui mais uma vez nós vemos, né, a referência de mar como abismo, né? Que o abismo significa mar. Quando a Bíblia fala abismo, é sinônimo de mar, né? A mesma coisa que mar. Então nós vemos em Ezequiel, capítulo 26, versículo 19. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer subir o abismo sobre ti e grandes águas te cobrirem. Então, quando ele fizer subir o abismo e grandes águas cobrirem. Então, a gente vê que o abismo são as grandes águas. Aí, o último versículo, só para a gente finalizar, né, que a Bíblia realmente fala que o abismo são águas, nós encontramos no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas
estavam enroladas na minha cabeça. Então a gente vê que aqui ele fala claramente que as águas cercaram a alma dele e o abismo o rodeou. Então o que foi que rodeou ele, Jonas? As águas. Então é claramente dito que o abismo e as águas são a mesma coisa. O abismo e mar é a mesma coisa. Então agora dando continuidade ao capítulo 7 de Gênesis, no versículo 12. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então nós vemos, né, como havia dito já, ficou 40 dias e 40 noites chovendo sobre a terra, né? Então a chuva vinha sobre a terra 40 dias e 40 noites sem passar. E nesses 40 dias a gente vai ver mais para frente também que essas águas também estavam sobre a terra, porque a fonte do abismo permaneceu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aí a gente vai ver mais para frente que Deus vai se lembrar de Noé e de todos que estão dentro da arca com Noé, e Deus então vai fechar as janelas do céu e fechar também as fontes do abismo. Então a gente vai ver que realmente vão ser 40 dias de dilúvio, né? São 40 dias e 40 noites de dilúvio realmente. Um dilúvio de chuvas que caem do céu e 40 dias e 40 noites das fontes dos mares, né, e das águas da terra abertas. Aí no versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Então aqui parece uma contradição, né? Porque a gente viu que Noé havia entrado na arca com sua família 7 dias antes do dilúvio. E agora tá falando que eles entraram no dia do dilúvio, né? Mas não há contradição. O que acontece é que eles entraram 7 dias antes na arca, porém com o intuito de ajeitar a arca. Então eles provavelmente entravam, fazer alguma coisa, às vezes eles saíam, esqueciam alguma coisa, iam buscar, voltavam. Então é isso que significa, né? Porém eles entraram definitivamente para não mais sair nesse dia, no dia do dilúvio. Aí eles entraram e não saíram mais. Mas nesses 7 dias que eles ficaram ajeitando tudo lá dentro, pode ser realmente que eles tenham saído para ir buscar alguma coisa que esqueceram, entravam e saíam. Então não é certeza que realmente eles tenham ficado fixamente esses 7 dias lá. Foi mais para ajeitar os animais e tudo. Então a gente vê que depois no 7º dia, aí sim, eles ficam lá definitivamente. É isso que quer dizer aqui. Eles entraram na arca já no primeiro dia do 7º dia, né, para ficar os 7 dias ajeitando. Então eles já haviam entrado na arca. Porém eles entram na arca definitivamente no dia que o dilúvio vem. Entram para não mais saírem, né, pelo prazo de 1 ano até que o dilúvio cesse. Não o dilúvio, que o dilúvio cesse em 40 dias, né? Porém, até que as águas deixem a terra e eles possam voltar na terra, eles esperam 1 ano. Então, eles entram em definitivo na arca nesse dia. Porém, eles já haviam entrado antes para ajeitar as coisas lá dentro. Aí no versículo 14. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda a espécie. E entraram para Noé na arca de 2 em 2, de toda a carne que há o sopro de vida. Então aqui mais uma vez fala, né, que no 7º dia, todos os animais já estavam na arca, né? Ainda alguns animais entraram no último dia, né? Pelo que parece, porque tá falando aqui no último dia, né? No dia que veio o dilúvio, entrou definitivamente na arca Noé e sua família, e todos os animais também, né? Entraram de 2 em 2. Então, ainda alguns animais ainda entraram no 7º dia também, né? Houve a entrada ainda de alguns animais no 7º dia. Porém, foi até esse dia, realmente Deus manda o dilúvio no 7º dia, como já havia falado, né? Que em 7 dias Deus mandaria o dilúvio. Então eles ficaram lá 7 dias ajeitando os animais que vinham. No 7º dia ainda receberam mais animais, porém eles entraram na arca já definitivamente. Então eles já permaneceram ali na arca, foram ajeitando e já sabiam que aquele era o dia. Aí no versículo 16. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou dentro, né? Então aqui repete mais uma vez que os animais obedeceram a Deus e entraram na arca conforme Deus havia ordenado, em casal,
para preservar, né, a reprodução, para que houvesse a reprodução pós-dilúvio. Então eles entraram em casal e os limpos entraram em 7 casais e os não limpos entraram apenas 2, o casal, né, um macho e a fêmea. E a gente vê que aqui quem fechou a porta não foi Noé, né? Não foi Noé que fechou a porta. Quem fechou a porta foi Deus. Então Deus que levantou a porta da arca e fechou. Como um sinal também que Deus os havia fechado ali dentro da arca como uma proteção e que nada aconteceria com eles. Então a porta ali que selou eles ali dentro, que protegia eles lá dentro, não foi erguida pelo homem, mas foi erguida pelo próprio Deus como sinal de que ali eles estariam protegidos, né? Então no versículo 17: e o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. Então a gente vê que ficou 40 dias chovendo e 40 dias as águas da terra vindo sobre a terra. Então ficou 40 dias assim. Parece que foi uma coisa rápida, né? A gente vê que foi algo muito rápido, e a arca foi subindo, foi elevada sobre a terra, começou a boiar, né? A gente viu já que a arca, ela não era feita para navegar, ela não era um navio, ela era uma casa, né? Estilo uma casa da época, e ela era feita para flutuar realmente, para não afundar, né? Então foi isso que aconteceu, foi subindo, cada vez mais subindo a água, né? E elevando a arca, e a arca começou a ser elevada sobre a terra, e as águas cada vez mais subindo sobre a terra, ao fim, né, com a finalidade de destruir todo ser vivente sobre a terra. Aí no versículo 18: e as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, né? Então aqui a gente vê, né, que as águas, elas prevaleceram, ou seja, ela prevaleceu sobre qualquer ser na terra. Elas não diminuíam, a terra não chupava a água, ela só fazia aumentar, né? As águas ficavam ali de forma abundante sobre a terra, né? E aumentaram de uma forma grande, de uma forma enorme. Então no versículo 19 a gente vê que elas aumentaram de uma forma tão excessiva que nem o monte mais alto se podia mais ver, né? Então a gente vê isso agora no versículo 19. E as águas prevaleceram de forma excessiva sobre a terra. E todos os montes altos, ou seja, até o monte mais alto que existe, né? Ele estava debaixo, que estava debaixo do céu, ele foi coberto por água. Então nem o monte mais alto, não adiantava se esconder no monte mais alto que também ia morrer. Então não tinha lugar mais para ficar. Até o monte mais alto foi coberto. A gente vai ver que do monte mais alto foi coberto 15 côvados. Então, mesmo que a pessoa ficasse no monte mais alto da terra, ela morreria afogada, porque não tinha onde você pisar que não tivesse água. Então, você estaria ali numa inundação enorme que você não conseguiria sobreviver, né? E pelo jeito as águas, né, como elas vinham da terra, elas vinham, aparentemente, pelo que se fala, parece que elas vinham de forma abrupta, né? Então elas levavam assim que a pessoa não tinha nem chance de pensar em nada, assim, parece que vinham com uma certa força, como se fosse um maremoto, né? Vinha uma inundação, assim, ondas, né? Então parece que foi isso, né? Que veio assim com um impacto forte, né? Então a ira de Deus era tremenda, né? Estava muito grande. Então a gente vê que havia um excesso já de água sobre a terra. Aqui a terra provavelmente já era mais da metade de água, né? Como no princípio, porque Deus havia restituído toda aquela água que sobrou da metade, porque a gente lembra que na aula 1, no capítulo 1, nós vimos que a terra era um sopão, né? Era toda cheia de água, a gente lembra. E Deus então decidiu dividir essas águas. Metade dessas águas Deus mandou para cima dos céus e criou o firmamento, que é o céu, para segurar essas águas lá em cima. E as águas que estavam embaixo cobriam a terra. E a gente lembra que Deus, no capítulo 1, falou que as águas se juntassem em determinado local e que a terra aparecesse, né? Então, porém, agora tudo isso é desfeito, né? Deus desfaz tudo isso e volta para o capítulo 1, porque agora aquela água que Deus havia mandado ficar em determinado lugar para que a terra aparecesse, ela voltou para a terra. Então a terra já tinha muita água.
Fora essa água que Deus já mandou que voltasse para onde estava, Deus ainda faz descer água do céu. Então, havia provavelmente mais da metade aqui de água, né? Já que a água que Deus havia mandado ficar em determinado lugar voltou para a terra e Deus ainda fez chover sobre a terra. Então, houve um acúmulo de águas excessivas. Provavelmente mais da metade da terra era água realmente. Então, a gente vê agora no versículo 20: 15 côvados acima as águas prevaleceram e os montes foram cobertos. Então a gente vê que do monte mais alto, do maior monte do mundo, tinha 15 côvados acima de água. Então não tinha como uma pessoa achar que ia escapar ficando na montanha mais alta do mundo. Ela podia ficar na montanha mais alta do mundo que ela ia morrer, não tinha como. Cada côvado é a medida do dedo do meio até o cotovelo, né? Então imagina, a água cobria 15 côvados acima do monte mais alto da terra. Então a pessoa não tinha como realmente sobreviver ali. Aí no versículo 21: e morreu então toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra e todo homem. Então realmente não havia como sobreviver a isso, né? Era um desastre assim, impossível de você conseguir reagir a isso. Então todo ser vivente morreu, tudo que havia na terra morreu. Todos aqueles, no versículo 22, todos aqueles em cujas narinas estava o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu. Então no versículo 23: e foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. Aqui a gente observa que Moisés fala 3 vezes, né? No versículo 21, no versículo 22 e no versículo 23. Ele fala a mesma coisa: olha, todo mundo morreu. Ó, todo mundo morreu. Tudo que tinha vida ali morreu. Olha, todo mundo que tinha ali tudo que era ser vivente ali morreu. Então ele frisa 3 vezes para mostrar o julgamento de Deus, né? Que Deus também tem um julgamento pesado, né? Conforme o que a pessoa faz, também o seu julgamento é pesado. O julgamento uma hora chega, né? Então aqui Moisés está querendo mostrar isso também, que foi algo sério, que a ira de Deus foi tão grande que de uma população ali grande, de uma geração ali de mais de 1500 anos pós-Adão, só sobraram 8 pessoas, né? Então ele quer frisar bem isso, né? Que a justiça de Deus foi algo forte, né? Que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também julga, né? Deus também sentencia, e Deus também manda o seu julgamento, né? Então aqui ele deixa bem claro isso. Ele fala em 3 versículos que realmente todo mundo morreu, ele deixa bem claro, né? Então a gente vê que somente realmente a família de Noé foi salva. Deus podia ter salvo a família de Noé de uma outra forma, né? Deus poderia ter milagrosamente feito todo mundo sumir e deixar só Noé e a família dele, né? E os animais que ele quisesse. Mas a gente vê que Deus não desperdiça milagres, né? Então Deus não ia fazer assim, Deus não desperdiça energia, nada disso. Então Deus não ia fazer assim. E primeiro, até porque Deus é justo. Então ele não simplesmente ia fazer aquele povo sumir. Ele precisava mandar sobre aquele povo um julgamento. Então, se aquele povo simplesmente sumisse, aquele povo não teria um julgamento. Eles não teriam sofrido as consequências das atitudes dele, das decisões deles, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio, mas nós temos todo o direito, temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Porém, a gente tem que depois sofrer as consequências das nossas decisões, né? Não tem como a gente plantar uma coisa e querer colher outra. Então, eles tinham que sofrer o julgamento deles, eles tinham que sofrer a consequência deles. Então, não era simplesmente Deus apagar, fazer eles sumirem da face da terra. Não, Deus é justo. Então, isso não seria justo com Noé, porque Noé foi um homem íntegro, Noé foi um homem bom. Então aqui também Deus queria mostrar para os sobreviventes, para aqueles que sobreviveram,
que Deus era um homem justo, para que eles agora fizessem certo, né? Para que eles agora, por meio da descendência deles, ensinassem o povo que Deus é justo, mas que Deus também é bom. Então, Deus queria deixar também uma lição aqui para os sobreviventes, né? Então, Deus queria deixar claro para Noé e para a família de Noé que compensava eles andarem com Deus e fazerem o correto, né? Porque senão ia parecer que não compensava, o bem não compensa, né? Então Deus deixou claro aqui que compensa fazer o correto, compensa fazer o bem e que não compensa fazer o mal. Então aqui eles experimentaram a ira de Deus, mas ao mesmo tempo eles experimentaram a misericórdia também de Deus, a bondade de Deus. Então, isso foi uma lição para os salvos também, né? Foi um julgamento sobre os pecadores, um julgamento sobre aquele povo, porém também foi uma lição para os salvos, foi um aviso para os salvos, foi uma doutrina para os salvos, foi bem didático para eles entenderem, né? Que não tem outro meio, que eles tinham que andar por meio de Deus, né? Eles tinham que andar nos caminhos de Deus, porque o julgamento quando vem não tem como correr, né? Então Deus deixou bem claro para eles também, né? Então, para a descendência de Noé, aquela descendência agora queria repovoar o mundo, então agora eles tinham consciência, né, de quem é Deus. Porque até então parece que a antiga geração achava que Deus era só bom, que Deus era somente misericordioso, porque Deus havia deixado passar o pecado no Jardim do Éden, Deus deixou passar o assassinato de Abel, então Deus deixava passar, ia deixando passar, o povo já estava ali matando muita gente, já estavam cometendo muitas violências, então já estava uma maldade tremenda ali durante várias gerações, então eles achavam que Deus não ia fazer nada. Então agora a descendência de Noé que vai repovoar o mundo, eles começam com uma outra visão, né? Com um temor maior de Deus, né? Com uma outra visão e de que o bem compensa, de que o bem vale a pena, né? Então no versículo 24: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Aqui a gente vai ver que no capítulo 8 vai explicar esse versículo. No capítulo 8, vai falar, a gente vai ver na próxima aula, vai explicar esse versículo e vai dizer que Deus lembra de Noé, né? Deus vai lembrar de Noé no 40º dia do dilúvio, né? Com 40 dias de dilúvio, Deus lembra de Noé e Deus ordena que fechem as janelas do céu, né? Que as janelas do céu sejam fechadas, então a chuva para. E Deus ordena também que as fontes do abismo sejam fechadas, então a terra também para de mandar água por sobre a terra, os mares param de vir sobre a terra, né? Então a gente vai ver também que após esses 40 dias, no capítulo 8, Deus faz passar um vento sobre a terra e as águas vão começando a diminuir de sobre a terra. E ao longo de 150 dias, né? Então aqui no versículo que nós estamos lendo, quando fala que durou 150 dias as águas sobre a terra, é isso. A partir do 41º dia, a água já começa a ir diminuindo de sobre a terra, e quando chega a 150 dias, as águas estão diminuídas sobre a terra, porém ainda existe água sobre a terra, ainda não dá para Noé sair da arca e sua família, então eles continuam ainda dentro da arca, porém já diminuíram consideravelmente para que a arca pare em cima do Monte Ararat, né? Existem pessoas que não entendem como que foi esse dilúvio, porque pela lógica deles, pelo dilúvio, né, a arca tinha que vir descendo, né? Mas considerando que realmente houve esse avanço dos mares, derretimento de calotas polares, derretimento de geleira, tudo, realmente aí faz lógica para a ciência a arca ter parado nesse monte, porque aí realmente a água subiria, a água iria em sentido realmente a arca parar no Monte Ararat. E realmente, como nós vimos, foi o que aconteceu. Não foi apenas um evento de chuva, não foram 40 dias e 40 noites de chuva apenas, mas foi um evento também de natureza marítima, né? De geleiras que foram derretidas, calotas polares, tudo isso foi derretido. Então, toda a água que tinha sobre a terra voltou para a terra.
né? Então a gente viu isso já, né? E no capítulo 8, no próximo estudo, nós vamos ver sobre esse período de descanso da arca, né? E da tentativa de Noé em verificar se as águas estão diminuindo a ponto deles saírem já da arca ou não. Então eu aguardo vocês na próxima aula, tá? Se vocês estão gostando do estudo, apertem o sininho, compartilha, ajuda a pregar a palavra, passar a palavra de Deus adiante de uma forma simples, de uma forma clara, tá bom? Então, encontro vocês na próxima aula. Aí a gente vai falar na próxima aula sobre o capítulo 8, tá bom?